Sente-se aqui comigo um instante, meu filho. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você já tenha se feito em silêncio. Você já olhou ao redor, ou talvez até para si mesmo, e se perguntou: por que tantas pessoas leem a Bíblia todos os dias, mas a vida delas parece continuar exatamente a mesma? A mesma impaciência, a mesma ansiedade, as mesmas lutas de sempre. A pessoa carrega a Bíblia debaixo do braço, mas o coração continua carregando o mesmo peso de antes. Existe uma distância entre a verdade que está naquelas páginas e a vida que a gente vive aqui fora. Parece que tem algo errado, não parece? Pois é, eu passei muitos anos da minha vida tentando entender essa distância. E o que eu descobri, minha filha, não está nos grandes livros de teologia, nem nos seminários mais famosos. Está em 4 erros. 4 segredos ocultos que quase todos nós cometemos ao abrir a palavra sem nem perceber. E hoje eu vou te revelar quais são. Não para te acusar, mas para te libertar. Então pegue seu café, se ajeite na cadeira e preste muita atenção. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga esse livro. E principalmente a forma como ele enxerga você. Vamos começar, meu jovem. O primeiro erro é talvez o mais comum de todos, o mais sutil. Ele quase sempre nasce de uma boa intenção, num coração que está desesperado por uma direção, por uma resposta de Deus. E ele quer essa resposta agora. Eu chamo isso de tratar a Bíblia como um livro de biscoito da sorte. Tenho certeza que você sabe do que estou falando. A pessoa está aflita, ansiosa com uma decisão que precisa tomar ou com uma dor que não sabe como resolver. Então, ela fecha os olhos, respira fundo, abre a Bíblia numa página qualquer, aponta o dedo e ali está, a palavra do dia. Um versículo solto, uma frase que ela tenta encaixar a todo custo na sua situação. É como ir a um restaurante chinês, quebrar aquele biscoitinho, tirar a tirinha de papel e ler uma frase vaga como: a persistência levará à conquista. E a gente tenta usar aquilo como um guia. Nós fazemos a mesma coisa com a palavra de Deus. Pegamos um "não temas porque eu sou contigo", arrancamos de toda a sua história e usamos como um amuleto para nos sentirmos melhor por algumas horas. E eu entendo, meu filho. O coração aflito busca um alívio rápido. Em um mundo que nos dá tudo de forma instantânea, nós queremos que Deus também trabalhe nesse ritmo. Queremos um delivery de versículos para a nossa alma. Mas o perigo disso é gigantesco. E é aí que mora o erro. Quando fazemos isso, nós invertemos completamente os papéis. Nós colocamos a nossa vida, o nosso problema, a nossa dúvida no centro do universo e forçamos a palavra de Deus a girar em torno dela. Em vez de perguntarmos: Senhor, o que a tua palavra diz? Nós exigimos: palavra, o que você diz sobre o meu problema? Deus deixa de ser o rei para se tornar o nosso conselheiro particular, um oráculo que consultamos quando nos convém. Imagine que você encontre uma única peça de um motor de carro no chão, um parafuso brilhante e perfeitamente fabricado. Você pode admirá-lo, estudá-lo, ver a sua beleza, mas eu te pergunto, olhando para esse parafuso, você entende como funciona o motor? Sabe a potência dele? A velocidade que ele alcança? Claro que não. Um versículo solto é exatamente assim. Ele é perfeito, é verdadeiro, mas fora do motor, fora da grande história da redenção, ele perde o seu verdadeiro propósito. Você arranca um tudo posso naquele que me fortalece e esquece que Paulo escreveu isso de dentro de uma prisão,
falando sobre aprender a viver com fome e com fartura. Não era um grito de guerra para conseguir um emprego novo. Era uma declaração de contentamento em meio ao caos. Vê como o contexto muda tudo? O maior perigo é que essa prática nos torna espiritualmente preguiçosos e egoístas. Nós nunca conhecemos a história completa. Nunca entendemos o plano de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ficamos apenas catando migalhas de promessas, quando o Pai nos preparou um banquete completo. Então, qual é o caminho certo? É simples. Pare de procurar frases e comece a procurar uma pessoa. Quer um conselho de quem já errou muito? Escolha um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, e leia como se estivesse lendo a biografia da pessoa mais importante que já existiu. Leia do começo ao fim. Conheça Jesus. Entenda o que ele fez, o que ele disse, por que ele disse. Quando você se apaixona pelo autor, cada palavra que ele escreveu ganha uma profundidade que você jamais imaginou. Corrigir esse primeiro erro é deixar de ser um caçador de frases para se tornar um filho que quer conhecer o coração do Pai. É o primeiro passo para sair do raso. Mas, meu filho, existe um erro que é exatamente o contrário disso. Um erro de quem até conhece o contexto, de quem sabe a história, mas que é ainda mais sorrateiro, porque ele se veste com a roupa da sabedoria e pode encher o coração de um orgulho perigoso. E é sobre ele que vamos conversar agora. Exatamente, meu jovem. O segundo erro é sorrateiro porque ele se parece muito com o acerto. Ele se veste com a roupa da sabedoria, carrega os livros certos, usa as palavras difíceis e pode encher o coração de um orgulho tão perigoso que a pessoa nem percebe que está se afastando de Deus. Eu chamo isso de cair na armadilha do conhecimento sem transformação. Deixa eu te explicar. A pessoa que comete o primeiro erro, o do biscoito da sorte, é como alguém perdido no deserto, procurando qualquer gota d'água. Mas a pessoa que cai nesta segunda armadilha é diferente. Ela encontrou o oásis. Ela aprendeu que não pode beber de qualquer poça. Ela estudou o mapa, aprendeu a importância do contexto, da história, da intenção do autor. Essa pessoa consegue te dizer quem eram os fariseus e os saduceus. Consegue explicar a diferença entre a aliança mosaica e a nova aliança. Talvez até saiba umas palavras em grego ou hebraico. Ela acumula conhecimento bíblico como um colecionador de selos raros. A biblioteca dela é impecável. A capacidade de debater e defender a fé é impressionante. Mas a vida dela não muda. O coração dela continua o mesmo. A paciência continua curta. O perdão continua difícil. O amor ao próximo continua sendo apenas uma bela teoria. O conhecimento se tornou um fim em si mesmo e não uma ferramenta para mudança. Vou te contar uma história para você entender a gravidade disso. Imagine um homem muito doente que vai ao melhor médico do mundo. O médico faz uma série de exames e lhe dá um diagnóstico perfeito, explicando cada detalhe da sua enfermidade. O homem, fascinado, vai para casa e começa a estudar. Ele compra todos os livros sobre a sua doença, aprende os nomes de todos os remédios, entende como o vírus age em seu corpo. Ele se torna um especialista na sua própria condição. Ele consegue dar palestras sobre o assunto. Mas no fim do dia, o remédio que o médico receitou, aquele frasquinho que poderia curá-lo, ele deixa intocado na prateleira. Ele se apaixonou pelo diagnóstico, mas rejeitou a cura. Meu filho, minha filha, a Bíblia é ao mesmo tempo o diagnóstico e a cura.
Ela nos mostra a nossa condição, a nossa natureza, a nossa doença espiritual, com uma precisão cirúrgica. Mas ela também nos oferece o remédio, o arrependimento, a fé, a graça, a transformação através de Jesus. O que adianta se tornar um especialista no diagnóstico e nunca tomar o remédio? A Bíblia mesma nos avisa: o saber por si só apenas infla o nosso ego, como um balão. É o amor que constrói algo de verdade. O conhecimento que você adquire sobre a palavra de Deus tem um único objetivo: te levar para mais perto do próprio Deus e te fazer mais parecido com Ele. Se o seu estudo não está te tornando mais humilde, mais amoroso, mais paciente, mais perdoador, então, com todo respeito, ele está servindo apenas para alimentar o seu orgulho. É conhecimento morto. Então, como escapar dessa armadilha? É simples, mas exige uma decisão. Toda vez que você fechar a Bíblia, depois de ter estudado com profundidade, faça a si mesmo uma pergunta, a mais importante de todas. E agora, o que eu faço? Não é o que eu aprendi, mas o que eu faço. Depois de ler sobre o perdão, a quem eu preciso perdoar esta semana? Depois de ler sobre a generosidade, como eu posso ser mais generoso hoje? Depois de ler sobre a santidade, qual atitude na minha vida precisa ser mudada agora? Essa pergunta tira o conhecimento da sua cabeça e o coloca nas suas mãos e nos seus pés. Ela transforma informação em formação. Mas essa ânsia de querer se transformar, de querer crescer rápido, nos leva direto para o terceiro erro. Um erro que parece muito espiritual, muito devoto, mas que, na verdade, pode nos fazer passar fome em meio a um banquete farto. E é sobre ele que vamos falar agora. Deixa eu pintar um quadro para você. Conhecemos pessoas assim, e talvez até sejamos um pouco assim. É a pessoa disciplinada. Ela acorda cedo, tem seu plano de leitura bíblica anual, tudo organizado. Ela lê os 3 capítulos de Gênesis, o Salmo do dia, o capítulo de Romanos. Marca com um marca-texto, anota uma coisinha aqui e ali. Em 365 dias, ela pode dizer com orgulho: eu li a Bíblia toda. Aos olhos de todos e até aos próprios olhos, ela é um exemplo de dedicação. Mas eu te pergunto, o que adianta correr uma maratona se você não presta atenção no caminho? O que adianta ler tudo se você não compreende nada? Imagine que o melhor cozinheiro do universo, alguém que te ama profundamente, preparou um banquete magnífico só para você. A mesa está posta com as comidas mais deliciosas. Os aromas enchem o ar. É um presente de amor. Ele te convida a sentar e a desfrutar. E o que você faz? Você olha para o relógio, pega o maior prato que encontra e começa a empilhar a comida, engolindo tudo o mais rápido que pode, sem nem mastigar direito. O seu objetivo não é saborear, não é ser nutrido, é apenas limpar a mesa. No final, você se sente estufado, talvez até um pouco enjoado. Você pode dizer: eu comi tudo, mas o seu corpo não absorveu os nutrientes. Você está, ao mesmo tempo, cheio e desnutrido. Passou fome em meio à fartura. Meu filho, minha filha. É exatamente isso que fazemos com a palavra quando temos essa mentalidade de maratona. Nós lemos com os olhos, mas não mastigamos com a mente e não digerimos com o coração. A nossa meta vira vencer o capítulo e não ser vencido por ele. A sabedoria antiga, que a nossa geração apressada esqueceu, chama isso de meditação.
E não é nada místico, não. É algo muito simples. A palavra que os antigos usavam é a mesma usada para um animal que rumina. Pense numa vaquinha no pasto. Ela dá uma mordida na grama, engole e depois, deitada na sombra, ela traz aquela grama de volta à boca para ficar mastigando, tirando todo o sustento dela. Nós precisamos ser mais como essa vaquinha e menos como um maratonista. É muito mais poderoso para a sua alma você pegar um único versículo pela manhã, um só. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E passar o dia inteiro ruminando isso. Mastigue essa verdade. Quando a ansiedade sobre o futuro bater, traga a verdade de volta à sua mente. Ele é o meu pastor. Quando a preocupação com as contas chegar, mastigue de novo. Nada me faltará. Deixe que essa única verdade desça da sua cabeça, passe pelo seu coração e firme os seus pés. Um versículo vivido é infinitamente mais valioso do que 100 capítulos apenas lidos. Deus não está interessado no seu relatório de leitura. Ele está interessado no seu relacionamento com Ele. Ele quer te nutrir, não apenas te encher de informação. E quando você aprende a parar, a mastigar, a saborear a palavra, você começa a perceber uma coisa. Você percebe que não está sozinho à mesa. E a maior tragédia de todas, o erro final e mais grave, é passar a vida inteira nesse banquete e nunca conversar com o anfitrião. E é sobre isso que precisamos falar agora. Esse último erro é o que faz todos os outros possíveis. Você pode aprender a ler o contexto, pode ter o coração mais aberto para a transformação e pode aprender a meditar em vez de correr. Mas, se você cometer este erro, você ainda estará do lado de fora, olhando para dentro. Este erro é o de embarcar na jornada de forma solitária. Eu sei o que você está pensando. Mas, vovô, eu leio a Bíblia sozinho no meu quarto. É um momento pessoal. E é verdade. Mas o problema não é estar fisicamente sozinho. O problema é achar que você está espiritualmente sozinho nessa tarefa. É confiar apenas na sua própria inteligência, na sua própria força de vontade, na sua própria capacidade de entender. Eu cometi esse erro por mais tempo do que gosto de admitir, meu filho. Eu achava que era sobre o meu esforço. Se eu lesse mais comentários, se eu estudasse mais a fundo, se eu me dedicasse mais, eu iria decifrar a Bíblia. Eu tratava a palavra de Deus como um livro humano, um quebra-cabeça complexo que a minha mente precisava resolver. E eu quebrava a cabeça. E muitas vezes só encontrava frustração. Foi preciso muitos anos para eu entender uma verdade fundamental. Jesus, antes de partir, nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele disse que enviaria um guia, um consolador, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Pense nisso. O próprio autor do livro se ofereceu para ser o nosso professor particular, 24 horas por dia. E nós, na nossa arrogância silenciosa, tentamos aprender sozinhos. Vou te dar uma última imagem e peço que você aguarde no coração. Imagine uma catedral antiga e magnífica, tarde da noite. Você está do lado de fora, no frio, e pressiona o seu rosto contra um imenso vitral. No escuro, o que você vê? Você vê as linhas de chumbo, as divisões, consegue traçar os contornos das figuras. Você pode entender a estrutura, a complexidade, a arte daquele vitral. O seu estudo, sua inteligência, pode te levar até aí. Mas então, alguém abre a porta da catedral.
te convida para entrar e acende uma luz poderosa por dentro, por trás do vitral. O que acontece, minha filha? Aquele vidro escuro explode em cores que você nem sabia que existiam. As linhas de chumbo que antes pareciam ser a coisa principal, agora servem apenas para dar forma a uma história gloriosa contada em luz vermelha, azul, dourada. Você vê os rostos, as cenas, a beleza. E você percebe, com lágrimas nos olhos, que o vitral nunca foi feito para ser entendido do lado de fora, no escuro. O Espírito Santo é essa luz. Sem ele, nós estamos do lado de fora da palavra, no escuro, vendo apenas as linhas, a história, a teologia. Quando nós o convidamos, ele nos leva para dentro e acende a luz. É nesse momento que a letra fria ganha vida. É aí que o diagnóstico se torna cura, que o banquete nutre e que a história de Deus se torna a nossa história. Então, como consertar o erro mais grave de todos? Com a atitude mais simples e, ao mesmo tempo, a mais profunda. Antes de abrir a sua Bíblia, antes mesmo de ler o primeiro versículo, feche os seus olhos, respire fundo e faça uma oração simples, de coração. Espírito Santo, obrigado por este livro, mas a minha mente é pequena e o meu coração é teimoso. Eu te convido agora. Vem ser o meu professor. Abre os meus olhos para ver a maravilha da tua palavra. Abre a minha mente para entender a tua verdade. E muda o meu coração com aquilo que eu vou ler. Eu não quero fazer isso sozinho. Me guia. Em nome de Jesus. Amém. Quando você faz isso, meu jovem, tudo muda. Você para de catar migalhas, para de se encher de orgulho, para de correr a maratona e, finalmente, para de caminhar sozinho. Você finalmente entende o verdadeiro propósito de tudo isso. E o propósito, meu filho, minha filha, nunca foi sobre um livro. Sempre foi sobre uma pessoa. Essa é a grande verdade, o segredo que desvenda tudo. Os 4 erros que conversamos hoje, todos eles nascem da mesma raiz. A gente esquece que a Bíblia não é um objeto para ser usado, mas um convite para um relacionamento. O caçador de biscoitos da sorte queria respostas rápidas de um Deus distante. O colecionador de conhecimento queria impressionar um Deus severo com sua inteligência. O maratonista queria merecer o amor de um Deus exigente com sua disciplina. E o viajante solitário se esqueceu que o Deus daquele livro queria ser o seu companheiro de jornada. Todos esses erros tratam a Bíblia como um fim em si mesma. Mas ela não é o destino final. Ela é o mapa que aponta para o tesouro. Ela é a carta de amor que descreve o noivo. Pense no álbum de fotografias da sua família. Quando você o abre e vê a foto de alguém que você ama profundamente, o que você faz? Você não analisa a qualidade do papel, a data da revelação, a técnica do fotógrafo. Não. Você olha para aquele rosto e você sorri. Você se lembra da voz daquela pessoa, do abraço dela. A foto não é o seu amor, mas ela te leva direto para o coração de quem você ama. A Bíblia é o álbum de fotografias de Deus. Cada história, cada lei, cada profecia, cada salmo é um retrato do caráter dele, do amor dele, da fidelidade dele, do plano dele para resgatar a gente. Então, depois de toda essa nossa longa conversa, o que eu realmente quero que você guarde é uma única pergunta. A pergunta que deve guiar cada momento seu com esse livro sagrado. De hoje até o fim dos seus dias. Não é quantos capítulos eu li hoje. Não é o que eu aprendi de novo.
A pergunta é: hoje eu li este livro para saber mais, ou para conhecê-lo mais? Porque no final, meu jovem, Deus não vai te perguntar o quão bem você conhecia a Bíblia dele. Ele vai perguntar o quão bem você o conhecia. Que Deus te abençoe e que a sua jornada pelas páginas dele seja, acima de tudo, uma jornada para o coração dele.